Eu desejo saudá-los com a paz do Senhor Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao meu canal. Hoje nós vamos estudar mais uma lição das revistas da CPAD, da classe dos jovens. Nós estamos aí partindo para o final do trimestre e hoje nós já vamos estudar a lição de número 12, que será estudada em classe no dia 19/12 de 2021. Destino final dos mortos. O texto do dia está em Hebreus capítulo 9, versículo 27, que diz: E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Então esse é o nosso texto do dia. A síntese, que nada mais é do que uma visão geral da lição, diz: o destino final de toda a humanidade dependerá de suas escolhas. Deus, porém, deseja que todos se convertam e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então vamos também para o texto bíblico. É muito importante que você, jovem, realize o texto bíblico, a leitura do texto bíblico. Eu vou deixar aqui na tela, está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos de 12 a 20. Então a leitura bíblica, o texto bíblico é o embasamento da nossa lição. O que é que nós vamos aprender nesta oportunidade, nesta lição? Nós vamos aprender em primeira mão para onde os mortos vão. Será que eles estão dormindo? Será que eles foram aniquilados? Será que eles estão sofrendo? Será que eles não existem? Existem? Como que fica? O que a Bíblia diz sobre isso? Então nós vamos aprender para onde os mortos vão. Em segundo lugar, nós vamos aprender sobre a ressurreição dos mortos. A ressurreição para a vida eterna e a ressurreição para a perdição eterna. E nós vamos ver que não existe, segundo o texto bíblico, de Hebreus 9, 27, não existe reencarnação. O homem morre uma vez só, vindo depois disso o juízo. E nós vamos ver também, em terceiro lugar, tipos de ressurreições. Como eu já disse, ressurreição para a vida, ressurreição para a morte eterna. Ressurreição para a vida eterna e ressurreição para a morte eterna. Então vamos lá, pegue aí a sua revista, sua caneta, sua Bíblia e vamos aprender a palavra do Senhor Jesus. O primeiro ponto aí diz: para onde vão os mortos? Então nós vamos ver aqui para onde vão os mortos. Subtópico 1, o enigma da vida e da morte. E aí eu faço uma pergunta, por que o homem morre? Por que o ser humano morre? E posso até fazer uma segunda pergunta: por que ninguém quer morrer? Mesmo às vezes aquele crente fiel, aquele crente que anda dentro dos princípios bíblicos, talvez na hora da sua morte ele tenha um certo receio. Por que isso? Primeiro, nós devemos nos remeter lá em Adão e Eva, no Jardim do Éden, e da ordem que Deus deu a eles para não comerem do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Então, quando eles desobedeceram a Deus, a partir daquele momento, eles já morreram espiritualmente, que é a separação de Deus, da comunhão de Deus, e também passaram agora, um pouco mais para frente, a morrerem fisicamente. Então, por que o homem morre? O homem morre por causa do pecado. Por que o homem não quer morrer? Porque o homem não foi feito para morrer. Ele foi feito para viver eternamente. Ele morre, o seu corpo, logicamente, por causa do pecado.
Subtópico 2, o estado intermediário dos salvos. Então, o que é o estado intermediário? O que vem a ser esse título? Estado intermediário. É o período de tempo, digamos assim, para nós entendermos, entre a morte física e a ressurreição. Então, todos os que já morreram, tanto salvos como não salvos, eles estão num estado intermediário, que vai entre a morte, da morte física até a ressurreição. Seus corpos estão no túmulo e a sua alma e o seu espírito nós vamos ver agora, no caso primeiro aqui dos salvos, Então, onde os salvos eles estão? Então, depois da morte do corpo, os salvos vão direto para o paraíso, que é chamado em Lucas 16 e 22, mas naquele texto ali fala, o paraíso é chamado de seio de Abraão, seio de Abraão. Então os mortos em Cristo, eles vão para o seio de Abraão. Então não existe nem purgatório, a Bíblia não embasa essa doutrina, e nem o sono da alma, que a alma está dormindo ou deixou de existir, não sei, cada um tem um modo de pensar, e também não existe reencarnação. Então, as almas dos mortos, os seus espíritos, estão conscientes, vivos e retornarão aos seus corpos, no período da ressurreição. Quem é salvo, ressurreição para a vida. Quem não é salvo, ressurreição para a condenação. Então aí o subtópico 3, o estado intermediário dos ímpios. Então, se os salvos estão no paraíso, os ímpios também estão em algum lugar. E esse lugar é chamado de Hades. É uma palavra grega que foi traduzida para inferno, Usou a palavra inferno para traduzir a palavra Hades. Você pode ver isso em Lucas 16, 23, que estando rico no Hades, ergueu os olhos, conversa com Abraão, estando em tormento, e ele vai vai conversar com Abraão, pedir a Abraão para mandar alguém para avisar os seus irmãos, aquela conversa que você já deve ter lido. Se não leu, leia Lucas 16, a parábola ali, aquela história do rico e do Lázaro, que você vai entender aquilo ali direitinho. Então, esse primeiro ponto, o que nós aprendemos aqui nesse primeiro ponto? Para onde vão os mortos? Então, o estado intermediário, nós aprendemos, para os salvos, eles estão no paraíso. E para os ímpios, eles estão já em tormento, no Hades, no inferno, não é o inferno final, mas eles já estão em tormentos, como diz o texto de Lucas 16. Se você tem alguma pergunta para colocar aqui nos comentários, se tiver algum comentário, também coloque aqui na seção de comentários, e nós vamos aprendendo uns com os outros. No ponto 2, a ressurreição dos mortos. Então nós vamos ver agora a ressurreição dos mortos. Subtópico 1, a esperança para um mundo desesperançado. Então, a ressurreição, no caso para a vida, é uma esperança porque nós vamos receber corpos que não envelhecem, corpos que não se enfraquecem, corpos que não deterioram, não se estragam, não entram em corrupção. Então essa é a esperança de todo cristão. Hoje as pessoas querem ter corpos saudáveis, como diz na linguagem da academia, física, corpos bem sarados, tudo isso aqui não é possível. A velhice chega, e infelizmente a saúde vai embora, a disposição vai embora, mas quando nós ressuscitarmos, os crentes salvos, eles vão ter corpos que realmente não vão enfraquecer mais, não vão pecar, não vão envelhecer, não vão ficar doentes.
e isso é uma esperança para nós, né? Número 2, a promessa da ressurreição. Se você ler João capítulo 6, versículo 40, no finalzinho do versículo, Jesus diz: eu o ressuscitarei no último dia. Então, há uma promessa da ressurreição do justo. Ressurreição é uma doutrina totalmente bíblica, não é reencarnação, como alguns podem entender, né? Ressurreição é uma coisa. Reencarnação, na verdade, não existe, mas na ideia de quem existe, é uma outra coisa. Tem nada a ver com ressurreição. Nós podemos também ler 1 Coríntios 15, versículo 43, 1 Coríntios capítulo 15, que é o capítulo que fala da ressurreição, né? Versículo 43, semeia-se em ignomínia, ressuscitará em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscitará em vigor. Ou seja, os corpos ressuscitados vão ressuscitar sem pecado, sem fraqueza, sem nenhuma doença, totalmente perfeito para a glória de Deus. Agora, no subtópico 3, a morte da morte. Apocalipse 20, versículo 14, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Então aqui é como se a Bíblia personificasse a morte, né? Então no fim de todas as coisas, até a morte será lançada no lago de fogo. Então o lago de fogo, quem é lançado no lago de fogo, nós estudamos em lição anterior, o tribunal, o julgamento final, né? Que é o tribunal do trono branco, e as pessoas que não foram achadas no livro foram lançadas no lago de fogo. Então o lago de fogo, a condenação do lago de fogo é chamado de segunda morte. Então até a morte será lançada no lago de fogo. Por isso que o título aí é a morte da morte, né? Ok? Então esse ponto 2 nós aprendemos aí sobre a ressurreição dos mortos. Vamos continuar no 3 com a ressurreição, mas aqui nós aprendemos que ela é uma esperança, né? E a ressurreição vai ser o que vai aniquilar a morte na prática, vamos dizer assim, né? Cristo já aniquilou a morte, mas a ressurreição vai ser, vamos dizer, entre aspas, o golpe final contra a morte, porque aí os salvos nunca mais morrerão. Então vamos para o ponto 3, mas antes disso, se você tem algum comentário, deixa aqui nos comentários, alguma pergunta, algum acréscimo, alguma opinião, mesmo que seja contrária, né? Pode colocar a sua opinião aqui para nós interagirmos. Vamos então para o terceiro e último ponto, tipos de ressurreições. Então nós vamos ver aqui tipos de ressurreições. Cristo, as primícias dos que dormem. Lá em 1 Coríntios 15, versículo 23, a Bíblia diz: mas cada um por sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então aqui nós temos um ensino de quem participará da primeira ressurreição. Então há dois tipos de ressurreição: a ressurreição dos salvos e a ressurreição dos condenados. Ou seja, quem participará da primeira ressurreição? Os salvos, os justos, né? Que está aí no subtópico 2, a ressurreição dos justos. Então a primeira ressurreição vai participar os mortos em Cristo, os justos que morreram, logo no arrebatamento, eles vão ser ressuscitados. E também os cristãos, né, os mártires que não foram no arrebatamento, mas também não aderiram ao governo do anticristo e morreram como mártires cristãos na grande tribulação. Eles também vão ressuscitar, segundo Apocalipse 20, versículo 4 e versículo 6. Então, quem participa dessa primeira ressurreição? Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, segundo Paulo escreve aos Tessalonicenses capítulo 4, e também os mártires da grande tribulação participam dessa
ressurreição. O próprio Cristo, que ele é o primeiro a ressuscitar as primícias, o primeiro a ressuscitar para nunca mais morrer, né? Ele ressuscitou, né, e hoje está no céu, e é uma tipologia da nossa ressurreição, que será também final. Ressurgiu, né? Ressuscitou, salvo, não morrerá mais. Ok? E aí, para encerrar, tópico 3, a ressurreição dos perdidos. Então, a ressurreição dos mártires da grande tribulação encerrará a primeira ressurreição. Como eu já disse, os salvos em Cristo, os mártires da tribulação, compõem a primeira ressurreição. Logo após, né, nas vésperas do juízo final, os ímpios também vão ressuscitar. Se nós lermos, nós vamos ver que deu o mar os mortos que nele havia, né? Deu o inferno os mortos que nele havia, e eles ressuscitarão para estar diante do trono branco. E ali vão ser julgados e lançados no lago de fogo. Ok? Então, quem participará da segunda ressurreição? Os perdidos, aqueles que não foram, já não são salvos, porque já morreram, e aqueles que infelizmente não serão salvos. Da agora para frente, todos eles vão participar da segunda ressurreição. É por isso que nós pregamos, que nós precisamos aceitar a graça de Deus, deixar a graça de Deus nos converter, nos transformar, servirmos a Deus para não passarmos por essa condenação, não enfrentarmos essa condenação eterna. O que nós aprendemos então nesse ponto? 2 tipos de ressurreição, para a vida e para a morte. Quem faz parte da primeira? Cristo as primícias, os que são de Cristo na sua vinda, no arrebatamento, os mártires da tribulação. Quem participa da segunda ressurreição? Os ímpios que não ressuscitaram na primeira, vão ressuscitar para estar diante do tribunal final. Ok? Agora vamos para a revisão, né, da nossa aula. Vamos para a revisão através das perguntas. Pergunta de número 1. Como a morte entrou no mundo? Através do pecado de Adão e Eva. Simples assim, né? Adão e Eva pecaram e a morte entrou no mundo. 2. O que é o estado intermediário? Né? Cremos que é uma circunstância, um período de tempo, vamos dizer assim, entre a morte física e a ressurreição, tanto dos salvos como dos ímpios. Né? Número 3, segundo Hebreus 9:27, o que acontece depois da morte? Depois da morte vem o juízo. Não tem outra explicação. Não tem ressurreição, não tem reencarnação. Morreu, vindo logo o juízo, né, que nós já aprendemos, os juízos do salvo no trono branco e o juízo do ímpio, o juízo dos salvos no tribunal de Cristo e o juízo dos ímpios no trono branco. Pergunta 4. Depois da morte, para onde vão os salvos? Vão para o paraíso. Já estão na presença gloriosa de Deus, desfrutando das suas bênçãos. E número 5, segunda lição, qual a esperança para um mundo desesperançado? Qual é a esperança? O fato de que Jesus ressuscitou e que nós um dia também vamos ressuscitar. Então, a ressurreição é a esperança para um mundo desesperançado. Espero que esta lição sirva de edificação para você, jovem, que você possa, se ainda não o fez, se decidir por Cristo para fazer parte da primeira ressurreição ou do arrebatamento, logicamente, né? Vivo ainda, porque vai ser uma bênção. Que Deus em Cristo te abençoe e até a próxima aula.